E aí, pessoal, vamos falar sobre o que está acontecendo nos treinos físicos e até que ponto a gente pode destacar ou não situações. E aí vem à tona, quando a gente busca, quando a gente entra dentro, sobretudo, dos números, e os números físicos, eles têm uma função muito legal nesse momento, porque não tem mentira. Número físico é número físico, não tem conversa, ou tem percentual de gordura ou não tem, ou tem nível físico ou não tem discussão. Não tem discussão. E é muito legal quando a gente não entra tanto na questão da análise e entra na questão, naturalmente, dos números. E aí a gente tem que destacar essa jogada que eu fiz com os dois, com as duas fotografias ali na capa, colocando a fotografia, que eu até posso mostrar agora para vocês aqui, a fotografia do Carnaval com o Thiago Neves e com o Michael. E depois, e a gente pode colocar também aí a imagem da fotografia de Michael e de Thiago Neves treinando, a gente pode destacar da seguinte maneira. É impressionante a distância, sobretudo do Thiago Neves, talvez o principal destaque desses treinos físicos, do jogador que chegou no Grêmio quando contratado, para o jogador que nós estamos vendo hoje nesses trabalhos físicos. Ele é outro jogador em matéria de números. Outro jogador. Aí a gente busca, avança nisso e diz o seguinte, tá aí a parte de movimentação, como é que ele tá, a motivação, a gente sabe da grande dificuldade que é esse momento da história, onde os jogadores estão aí trabalhando fisicamente há praticamente 2 meses, é muito chato, o pessoal só fazendo físico. Só que para esses jogadores, isso aí foi quase uma benção. Por quê? Porque eles estão criando um alicerce físico que eles não tinham mais. E sobretudo em cima dessas duas figuras. Michael, o capitão Michael, e Thiago Neves, que foi contratado como esperança e que, de certa forma, não tinha conseguido ainda minimamente ter o enfrentamento de jogo a jogo, ter a parte física como respaldo para que ele pudesse evoluir. E essa é a grande notícia que eu trago para vocês hoje. Começa com o Thiago Neves, que talvez seja o grande destaque físico pela evolução dos seus próprios números. E isso é importante que a gente coloque, porque o Thiago Neves foi um jogador contratado em cima de uma grande confusão, que veio do Cruzeiro, que ficou muito tempo sem jogar e que chegou muito abaixo. Então esse nível físico dele indica o quê? Que ele vai apresentar um rendimento muito melhor a partir da retomada dos treinos táticos e, sobretudo, da retomada dos jogos. Lembrando que essa reunião, praticamente a reunião dos clubes, praticamente colocou o mês de agosto como o reinício do futebol. Nós estamos entrando no mês de julho, ou seja, nós temos um mês e pouco para começar o futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro, lembrando que o Gauchão ainda no mês de julho, e aí nós vamos poder ver e poder entender por que da exigência, da tentativa, da necessidade de se trazer o Thiago Neves. Porque esse Thiago Neves, fisicamente bem, nós sabemos o tamanho dele. Todos conhecem o tamanho dele. Mas nesse momento o que a gente pode colocar é que com esse nível que a gente está vendo, e os números estão dizendo isso, tudo indica que nós vamos ter muito próximo daquele jogador lá que fez tanto sucesso no Fluminense e também no Cruzeiro. Muito boa essa notícia para o torcedor do Grêmio. E o outro grande destaque é o capitão Michael, que está na frente da fila. E isso é a função do grande líder. E ele é o líder do grupo. Ele é o líder do grupo. Michael tem se dedicado, tem mostrado, e os números dele também têm evoluído, também foram importantes para essa evolução do Michael. Muito legal a gente poder buscar. Eu vou confessar para vocês, eu esperava Claro que nós estamos falando de muitos jogadores que têm ótimos números, não é isso que está discutindo, mas eu não esperava isso dos dois. Eu não esperava isso dos dois. Esperava muito parecido com o que eles têm, e não é o que a gente está vendo, não. A gente está vendo um número muito melhor desses dois jogadores, jogadores já experimentados, jogadores já conceituados, graduados aí com uma grande experiência. Eu esperava diferente. E eles estão encabeçando as listas, eles estão na frente em muitos quesitos. O que a gente precisa vir aqui para aplaudir o profissionalismo e a forma como eles trataram essa quarentena, esse isolamento, esses treinos físicos. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.